Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar os irmãos nesta manhã, mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, nesta manhã, nesse domingo do dia 24 de maio de 2020, nós iremos estudar a lição de número 8, que tem como subtítulo Lidando com a Baixa Autoestima. Nós iremos estudar nesta lição algo extraordinário, mais uma vez, lição rica esta, a qual nós estudaremos como nós lidarmos com a baixa autoestima. Algo interessante esse assunto, porque isso aborda um assunto tão importante e por que não dizer, também nesses dias a qual estamos vivendo neste momento, porque sabemos que são dias maus, como a palavra do Senhor bem nos diz, nos garante isso, Nós vamos ver que os objetivos que nós iremos estudar nessa lição, nesta manhã, eles são dois tópicos que nós iremos abordar. O primeiro tópico é esclarecer o que é uma baixa autoestima. E o segundo tópico é mostrar de que maneira o cristão pode lidar com a baixa autoestima. Ou seja, como administrarmos a baixa autoestima quando nos depararmos com ela. Até porque nós vamos ver também que aqui há exemplos de homens de Deus, homens heróis da fé, Porque também não dizer da mulher do fluxo de sangue, a qual tem a referência em Lucas 8, E Gideão também, que é qual o livro que nós iremos estudar nesta manhã. Então, nós vamos ver que não é fácil saber lidar com a baixa autoestima, mas porém é possível nós vencermos para que nós saímos dessa situação de uma baixa autoestima, que em algumas situações na vida, em algum momento, teve profeta, homens de Deus, por um determinado momento de sua vida também, eles estiveram em uma baixa autoestima. Porque esses exemplos nós vemos na Bíblia, porque primeiramente nós vamos ver Moisés em um determinado momento também de sua vida, Moisés esteve com a sua baixa autoestima, bem baixo mesmo, E ali ele chegou a falar com o Senhor, Moisés perguntou a Deus, Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Ou seja, Moisés questionou o Senhor em um momento, ou seja, porque eu creio que ali foi um momento que ele estava com a sua baixa autoestima bem baixa, Ou seja, então Moisés também passou por um momento também difícil de sua vida, e também outro exemplo de homens de Deus, de heróis da fé, que foi Elias, que em um determinado momento, os irmãos conhecem, a igreja do Senhor também bem conhece, o caso onde Elias esteve escondido em uma caverna sobre uma ameaça, uma ameaça a qual Davi, ele houve uma situação de uma ameaça com Davi entrou em uma caverna e passou ali a noite, Mas de repente o próprio Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, aí na caverna, Elias respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Então ele respondeu para o Senhor: eu sempre tenho te servido, somente a ti tenho te servido, Olha a resposta que Elias deu para com Deus: Senhor, eu tenho sido fiel a ti, somente a ti tenho servido, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo e derrubou os teus altares, E matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, E eles estão querendo me matar. Ou seja, Elias estava em um momento de medo, em um momento da sua baixa autoestima baixa também, Mas ali o próprio Deus também respondeu para ele mais à frente. Ele vai dizer: porém ainda tinham ficado 7.000 homens que não tinham se dobrado ou adorado o Deus de Baal. Ou seja, Elias achava que ele era o único naquela situação. Porém, haveria ainda 7.000 homens que não tinham se dobrado diante dos deuses de Baal. Ou seja, Elias estava imaginando que ele era o único, ele era a única pessoa que estava passando por aquele momento, Muitas das vezes na nossa vida nós também pensamos às vezes: Senhor, mas por que isso acontece? Eu sou o único que passo por isso, porque essas coisas acontecem comigo. Não, irmão, há muitas outras situações, há muitas pessoas também que passam, e também há outras coisas que as pessoas se deparam no dia a dia da vida, que não acontece simplesmente só conosco, E também, por que não dizer de Jonas,
que é outro exemplo que está na nossa lição nesta manhã. Jonas também, em um determinado momento, ele ficou irado, ou seja, com raiva, né, do próprio Deus, porque Deus poupou aquele povo naquela cidade de Nínive. Ou seja, ele ali, sem nem motivo nenhum, Jonas tinha para ter ficado irado com o Senhor. Muitas das vezes também nós pecamos, né, e nos irarmos, às vezes com pessoas. E por que também não falar de Deus, que são os porquê? Porque, Senhor, isso acontece comigo, porque tem acontecido isso comigo, porquê? E muitas das vezes, irmãos, os porquê, eles não vai haver resposta. Vai haver simplesmente silêncio em determinado momento da nossa vida, né? E ali Jonas, ele se irou com o Senhor, ficou com raiva do Senhor, né? E ali ele mesmo declara: eu sabia que o Senhor sempre é paciente e bondoso, né? Está sempre a mudar de ideia, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus muitíssimo em misericórdia. Deus, a sua misericórdia, ela é infinita, aliás. Então, por isso que nós, em muitos casos e situações de nossas vidas, nós não temos motivos nenhum, amados irmãos, igreja do Senhor, para nós nos irmos com Deus. Ou nós podemos até nos chatearmos por algum momento com situações, mas com Deus jamais, irmãos. Nós não podemos cometer esse equívoco de às vezes, em alguma situação, se irar com o Senhor, com o nosso Deus, né? Nosso Deus é bondoso, é paciente, é misericordioso, é glorioso, santo, perfeito em tudo, né? Então aqui nós vemos esse exemplo. E também eu quero citar outros exemplos também de homens e heróis da fé, né? Também esse também, que é Jeremias, o profeta Jeremias. E ele disse para o Senhor: então Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Ou seja, em determinado momento também, né, Jeremias ali também, na sua baixa autoestima, ele disse para o Senhor: Senhor, eis que eu não sei falar. Tentou argumentar, né, eu não passo de uma criança, mas mesmo assim, Deus assim o usou, como usou os outros demais, Jonas, Elias e Moisés, para a grande obra. Assim somos nós no dia de hoje. O Senhor Jesus, ele conta com cada um de nós para a sua obra, amém? E também quero citar aqui também, né, Gideão, a qual o texto que nós iremos já logo adiante aqui estudar. Gideão também, ele chegou a dizer: eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão, nesse momento também, ele estava com a sua autoestima bem baixa, porque ele questionou, ele falou: a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa. Talvez assim, por que não usa outro, por que não é outro? Não, irmão, tem certas situações e ocasiões que são específicas para cada um de nós. Deus tem a sua obra específica em determinadas situações para cada um de nós. Bastamos que nós entendemos essa situação, porque aqui o livro de Juízes 6, a qual nós iremos estudar nesta lição, ela vai nos dizer assim, Juízes número 6, capítulo, versos 11 ao 15, vai nos dizendo assim: então veio ao anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezizita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para opor-se a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que? Olha lá, mais uma vez, o próprio Gideão questionando os porquê que eu falei anteriormente, sobre os porquê, que muitas das vezes nós questionamos, nós falamos o porquê. Olha aqui Gideão falando: por que nos sobreveio tudo isto? É uma pergunta que aqui Gideão, ele faz para com o Senhor. E eis que é feito de todas as suas maravilhas, né? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Olha só, irmãos, o que Gideão aqui ele diz. Ele questionou por quê, né? Por que não sobreveio isso? Será que eu e você
temos falado isso para com Deus, ou agora, ou em determinado momento, outra hora? Por quê? Por que sobreveio isso? Por que isso? E por que eu vou ser bem sucinto nesta manhã? E por que também não dizer nessa hora? Por que, Senhor, que veio essa crise agora? Por que, Senhor, que veio essa crise a qual essa pandemia atingiu o mundo inteiro e o Brasil? São os porquê que muitas das vezes nós não teremos resposta, irmãos. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. O próprio Cristo, em determinado momento, nosso Senhor, ele falou: por que me abandonastes, ó Pai? Por quê? Por quê? Por quê? Ou seja, ele chegou a achar que o Deus tinha abandonado o seu próprio, e Deus não abandona ninguém, né? Porque são os porquê que acontecem às vezes em nossas vidas que nós questionamos, e vai ter os porquês que não haverá resposta, né? Em determinado momento ali, Jesus poderia ter pensado: Pai, por que me desamparaste, por que me abandonaste? E se possível for, passa de mim esse cálice, se possível for. Mas ali, irmãos, ali não houve resposta para aquele momento, porque era uma missão de Jesus que ele teria que cumprir, né? Por amor a mim e a você, por amor de nós, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele fez. E ali foi uma missão que o Pai o tinha enviado. E naquele momento ali, talvez ele não tenha compreendido e tinha entendido, né? Que nós bem sabemos que nosso Jesus ele é santo, santo, santo. Né? Então aqui no verso 14, irmãos, também, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E no verso de número 15 também vai dizendo: e ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Versículo esse a qual eu mencionei agora há pouco, né, irmãos? Então aqui são essas, é a lição que nós iremos estudar nesse texto nesta manhã. Amém? E aqui nós vamos ver que na introdução, nessa hora que nós iremos estudar aqui, a introdução da nossa revista vai nos dizendo assim: cuidado com a saúde emocional. Irmãos, eu meditando nessa lição aqui, isso me trouxe algo, me trouxe algo assim muito importante, uma advertência para nós. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa saúde emocional. Amém? Tornou-se imprescindível diante dos números alarmantes das chamadas doenças da alma. E aqui, eu quero aqui rapidamente falar para a Igreja do Senhor uma estatística que o pastor e escritor e missionário Marcos de Souza Borges, ele escreveu em 2017 um livro aonde nos vai falando, né, sobre as doenças da alma, ou seja, a doença do século, que é essas doenças que têm surgido nesse século 21. E aqui ele coloca como uma estatística, irmãos, aqui algo alarmante. E é algo que nós temos visto muito em todas as esferas, em todas as situações, classes, né, tem acontecido. E ele vai dizendo aqui na sua estatística, olha só o que ele vai dizendo aqui: estima-se que 20% das pessoas estão sofrendo com problemas depressivos. Segundo a OMS, a depressão aumenta na proporção, olha só, 1% ao ano, isso 1% a cada ano. E a previsão é que ela será o principal problema de saúde até 2020. Que estatística é essa, irmão? Olha só que ele tinha feito essa estatística, essa observação aqui, segundo dados, né, da OMS. Isso em 2017. E qual é o ano que nós estamos vivendo, irmãos? Nós estamos vivendo no ano de 2020, ou seja, há 3 anos atrás, ele já tinha feito essa estatística, já tinha levantado isso sobre essa situação, sobre a doença do século, que é chamada até mesmo a depressão. Amém? Então aqui nós vamos ver aqui, dando continuidade, amém? Aqui no primeiro, eu tinha falado sobre as doenças da alma. E aqui, conforme aqui
Conforme a OMS, também, que é um dado também que está na nossa lição. Eu quis trazer esse complemento aqui, porque para fazer um complemento na nossa lição, porque aqui vai falando sobre a doença da alma. Então, a baixa autoestima é algo muito perigoso, é algo que nos chama a nossa atenção. E por que nesse tempo presente, nesse século no qual nós estamos vivendo, amém? E aqui vai dando continuidade, saúde, conforme a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico e mental e social, e não a ausência de doença. Esse bem-estar inclui uma autoestima saudável, pois o contrário impede as pessoas de gozarem perfeita saúde. Os dois grandes mandamentos que preconizam o amor de Deus e ao próximo são a base, ou seja, a base principal, irmãos, é amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Para lidarmos com esse mal-estar, visto que entre o amor de Deus e amor ao próximo aparece o amor pessoal. Nessa perspectiva e por analogia, o texto em epígrafe, esta lição aborda a baixa e a autoestima sob uma ótica bíblica. Interessante isso, né, irmãos? E o primeiro tópico aqui que nós iremos estudar é entenda a baixa autoestima, ou seja, vamos entender a baixa autoestima. Amém? Gideão viveu em um dos ciclos de apostasia da época dos juízes, quando Israel foi dominado e oprimido pelos medianitas. Né? Esse contexto ilustra claramente que a autoestima não é uma característica inata, já que se trata da avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos. Nesse sentido, uma autoestima saudável ou não vai sendo formada com influência do meio em que vivemos. Por isso devemos compreender esse sentimento sob 3 perspectivas. O primeiro é pessoal, o segundo é familiar e o terceiro ele é social. Vamos lá, o primeiro é na perspectiva pessoal. Então veio o anjo do Senhor e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para opor a salvo dos medianitas. Gideão malhava trigo no lagar, mas deveria fazê-lo na eira, ou seja, foi uma estratégia que Gideão teve, que Deus deu para Gideão, né? Porque o lugar de malhar o trigo não era no lagar, era na eira, que era uma espécie de uma área, de uma terra batida, né? Onde se secam, né? E malham os cereais, né? Então ele estava ali, era o lugar apropriado, mas porém, aqui nós vamos dizendo aqui, ó, ele estava na eira, né? Gideão malhava trigo no lagar, mas deveria fazê-lo na eira, ou seja, com outros trabalhadores. Sua vida foi afetada pela apostasia de Israel, pelas circunstâncias difíceis, que o levaram a trabalhar com medo e em local indevido. Tá vendo? Conforme eu falei agora há pouco, né? Local indevido. Mas ali foi uma sabedoria que Deus deu para Gideão, que Gideão teve ali naquele momento para ele saber se lidar com a situação a qual os medianitas, que eram os seus inimigos, ali para ele não roubar ali a situação, ou seja, de Gideão. Então ele teve uma estratégia, uma sabedoria e foi malhar o trigo no lagar. Né? E ali nós vamos ver que lagar não era o lugar apropriado. O lagar era uma espécie de um tanque grande, né? Os irmãos muito bem conhecem, geralmente cavado em rocha, né? No qual vários homens, né, com os próprios pés descalços pisavam as uvas, né, para extrair dela o suco para fazer o vinho. Ou seja, e nesse lugar, no lagar, era apropriado para a uva, mas porém Gideão estava ali malhando o trigo no lagar. Então Deus deu essa sabedoria para Gideão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse cenário sugere que Gideão vivia um momento de solidão espiritual, olha só, e social. Assim também muitos crentes, ao passarem por situações difíceis, se deixam conformar por elas e submergem a baixa autoestima.
ou a baixa estima. Né, irmão? Né, irmãos? Então, quando nós crentes, né, se deparamos com situações difíceis, né, nós não podemos nos deixar, né, se conformar com aquele momento. Nós temos que clamar ao Senhor, pedir sabedoria ao Senhor, estratégias ao Senhor, assim como Gideão fez nesse caso, e assim para que nós possamos sair daquele momento difícil, daquela circunstância difícil. Amém? Por isso, não devemos nos avaliar da perspectiva humana e circunstancial, mas conforme a palavra, a fim de discernirmos em nós o valor dado pela fé em Cristo Jesus. Amém? Porque aqui em Romanos 12, 3, né, aqui nós vamos ver essa referência aqui onde está na Bíblia, onde Paulo ali ele vai escrevendo aos romanos, ele vai dizendo assim, ó, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? E o tópico 2 aqui vai nos dizendo assim também, na perspectiva familiar. Então aqui, né, Gideão aqui já nessa situação da perspectiva familiar, Senhor meu, como livrarei Israel, eis que a minha família é mais pobre, né, e eu o menor da casa de meu pai, né, isso aqui é uma situação, uma perspectiva familiar, né, irmãos, e aqui, na casa de meu pai, um dos alicerces da autoestima saudável é formado no lar. Ou seja, dentro do nosso lar é formado né, a nossa autoestima, né, saudável. Ou seja, e aqui Gideão estava no cenário ali que ele estava já se rebaixando. Se a minha família é mais pobre, eu sou o menor. Né? Gideão ali já tinha se rebaixado, já estava como se, não vai ter jeito nessa situação, né? Como que pode? Né? Então aqui, né, onde se desenvolve os valores para a vida, ou seja, dentro do nosso lar é onde se desenvolve, é onde se cria, né, os valores, o caráter, o aprendizado, é dentro do nosso lar, é dentro da casa. Por isso a baixa autoestima no meio familiar se reflete socialmente, ou seja, social lá fora, né? Quando começa dentro do lar, as coisas socialmente, né? Então tudo isso ela reflete no social, reflete lá fora. Gideão externa seu senso de inferioridade quando se compara a seus irmãos. Ele fez uma comparação a seus irmãos, ou seja, Deus tinha uma obra específica para Gideão, porém ele falou assim, não, eu sou o menor. Talvez ele devia, nessa frase, talvez eu sou o menor, não, porque não é outro irmão, porque não é aquele, porque não é aquela. Não, irmão, vai ter obras específicas que Deus vai nos repartir, conforme Paulo diz, a cada um. Deus dá o seu propósito para cada um, é específico na sua obra. Amém? Dessa maneira, muitos cristãos se menosprezam em relação a seus familiares, né, mais prósperos, né? Essa comparação é ineficaz e diabólica. Meu Deus, misericórdia, Senhor, mas é o que está na lição, né? Visto que Deus nos criou singulares e com diferentes propósitos, que nem eu falei, com diferentes propósitos, irmãos, Deus nos fez, né? Para louvor da sua glória. Tem a referência em Efésios, né? Lá em 1, versículo 12, ele nos chama mesmo imperfeito, né? Para vivermos sob sua dependência e aperfeiçoar o seu poder em nós, né? Então aqui também Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, né? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9, ele vai, olha o que é que Paulo, né? Olha o que é que Deus falou para Paulo, irmão, diante de uma situação. Ele simplesmente falou o seguinte, olha Paulo, a minha graça te basta, louvado seja o nome do Senhor. Então a graça do Senhor, ela é o suficiente para nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro tópico, do tópico 1, é a perspectiva social, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, louvado seja o nome do Senhor. Gideão estava isolado, irmão. Esse ponto aqui, esse tópico aqui é algo que nós temos que ter muito cuidado na questão do isolamento, que é a questão de estar isolado sozinho em determinado momento, ainda mais numa situação de desespero, de preocupação, né, de inferioridade, que nem Gideão aqui, ele se depara, né, quando ele faz a comparação que a família é mais pobre e ele é o menor da casa de seu pai, né, e aqui ele vai dando uma questão de inferioridade no tópico anterior, e aqui já vem na questão social, quando aqui ele vai dizendo, né, Gideão estava isolado e não enxergava em si a força ou autoridade para convocar soldados a fim de resistir aos midianitas.
No entanto, o anjo do Senhor o chama de varão valoroso, uma expressão que indica força militar e influência social. Assim como Gideão, muitos irmãos têm se isolado, é isso que eu falei, tem se isolado, irmão, essa questão, não estou falando dessa questão que nós estamos vivendo no momento não, sobre isolamento social, que é a questão de alguns estados que houve em outros países, né, para tratar uma situação da doença, da pandemia, mas aqui é uma outra situação de isolamento, né, é um isolamento aqui na questão de Gideão, um isolamento pessoal, entenda bem, um isolamento pessoal, privando-se do serviço coletivo e da convivência social, por se julgarem incapazes, amém? Esses irmãos perdem a comunhão, olha só, que perigo, irmão, quando isso acontece, né? Nesse contexto aqui de estar isolado, né? Esses irmãos perdem a comunhão com a igreja, que é um dos pilares da autoestima saudável, ou seja, aqui já é o contrário da baixa estima, mas é uma autoestima saudável, tá vendo? E onde são encorajados a perseverar no Senhor. Portanto, como fez Timóteo, precisamos dar o bom testemunho de Cristo em nossa comunidade, amém? Então aqui eu coloco uma observação que nós devemos ter cuidado nessa questão de se isolar, ou seja, de estar sozinho nesse contexto aqui, é perigoso, amém? E no tópico 2, aqui nós vamos estudar, lute contra a baixa autoestima, né? A expressão grega, conhece-te a ti mesmo, sugere a importância do autoconhecimento e diz respeito à compreensão de si, qualidades, imperfeições, limitações, etc. Como a base para a evolução pessoal, não obstante, sob a luz da Bíblia, essa compreensão, ela só é eficaz para o nosso desenvolvimento saudável, se for submetida ao conhecimento de Deus e da sua palavra. Amém? Só o poder de Deus pode aperfeiçoar ou corrigir aspectos do nosso caráter e nos conscientizar de que éramos antes da salvação e que somos em Cristo Jesus. Hoje, eu digo, né? Portanto, em Deus encontramos todas as ferramentas para lutar contra a baixa autoestima. Amém? E essa expressão grega aqui, irmãos, do início aqui, onde fala conhece-se a ti mesmo, que ela aqui vai dizendo, sugere a importância do autoconhecimento e diz respeito à compreensão de si. Aqui fala da questão das qualidades, imperfeições, limitações. E aqui nós vamos ver, quando Paulo ele vai escrevendo também aos Coríntios, no 1 Coríntios 11, verso 28, tem um versículo que ele diz, claro que ali é em outra situação, mas eu acrescentei nessa lição nesta manhã, aonde vai dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar em nossas vidas, em determinado momento, para sabermos como nós estamos, para saber como é que nós estamos no nosso momento, porque vai ter momentos de baixa e autoestima, então nós temos que nos ter muito cuidado quando depararmos com a baixa autoestima, para que nós não submetemos a ficar ali isolados, sozinhos, se maldizendo, né? E até mesmo posso acrescentar na questão da murmuração, é um cuidado que nós devemos ter quando se deparar com essa baixa autoestima. Amém? E aqui no tópico 1 do 2, apesar das circunstâncias, respondeu-lhe Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha, irmão, aqui mais uma vez, que nem lá no início falando por que nos sobreveio tudo isso, né? Gideão sabia dos feitos do Senhor desde o Egito, mas focou sua atenção na circunstância. Aqui eu abro um entre parênteses aqui nesse momento, nessa manhã. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, em nossas vidas, quando nós focamos os nossos problemas simplesmente na circunstância do momento ao qual nós estamos vivendo, porque isso é um perigo. Isso é um perigo na nossa vida, quando nós olhamos para o problema, quando nós olhamos para a circunstância e fixamos os nossos olhos simplesmente na circunstância e no problema, porque a solução da parte do Senhor, e eu creio que assim como foi com
Pedro, naquele momento ali, né, que o Senhor chegou e salvou. Então nas nossas vidas, em cada situação, também é possível, amém? Então nós temos que ter muito cuidado nessa questão de focarmos nossas atenção nas circunstâncias, amém? E por que não dizer no momento a qual nós estamos vivendo? É uma atenção muito interessante, né, que nos traz uma advertência para esse tempo presente, né, de nós olharmos só para o problema, nós olhar só para a circunstância momentânea, ou seja, no momento, né, e as circunstâncias ruins. Ele precisava se voltar para Deus, né, e entender, aleluia, que ao contrário do que pensava, foi o seu povo que o deixou o Senhor. Foi o seu povo que deixou o Senhor, né? Dessa maneira, muitos crentes se sentem abandonados por Deus, né, em meio à crise. Olha só, irmão, o que o autor vai dizendo aqui nessa lição, né? Muito forte isso e muito interessante, né? Que ele vai dizendo, dessa maneira, muitos crentes se sentem abandonados por Deus em meio a essa crise. É justamente o que eu falei no início, porque muitas das vezes as pessoas se questionam por que veio isso, por que tem acontecido isso, nós estamos abandonados, o Senhor nos esqueceu, né? Então nós temos que ter cuidado mesmo com isso, né? Então, em meio à crise, olha só, em meio à crise, esquecendo-se que foram eles que saíram da presença de Deus, como fez Jonas. Jonas ali naquele momento ali, por isso que ele se irou ali naquela situação, né? Ele fugiu da responsabilidade, ele fugiu da obrigação que ele teria, e isso é um problema que nós temos que ter muito cuidado, quando nós temos uma responsabilidade para com Deus e nós fugimos dela, porque Jonas o fez assim, está lá em Jonas 1, né? Capítulo de número 1, versículo de número 3, a referência. De outro modo, Jesus mostra que nos momentos de extrema angústia se refugiava no Pai. Que coisa maravilhosa, irmão. Nos momentos de angústia, de dificuldade, de crise, a melhor situação que nós temos que fazer, a melhor coisa a fazer é se refugiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a única solução, amados irmãos, a única solução é Jesus. Não há outro meio, não há homens, porque o salmista diz, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas todavia eu farei menção do nome do Senhor. Ou seja, é confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, para nos mantermos saudáveis espiritual e emocionalmente, devemos lutar com foco no Senhor e não nas circunstâncias difíceis. Olha só, né? Vou repetir novamente. Portanto, para nos mantermos saudáveis espiritual e emocionalmente, olha só, devemos lutar com o foco no Senhor, ou seja, nosso foco, nosso alvo é o Senhor e não nas circunstâncias, e por que não dizer diária ou presente, né? Não devemos focar nossos olhos, nossa situação na circunstância, no problema, mas no Senhor. E a segunda razão, que é o tópico 2, é as incumbências. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, né? Porventura não te livrarei eu? Amém? Gideão recebeu uma incumbência com a promessa de que Deus estaria com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E assim aonde nós estamos, perdão, assim Deus nos comissionou para evangelizar o mundo e nos garantiu que estaria conosco, mas Ele é quem salva, o Senhor que salva o pecador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias ao teu nome, Senhor. Mas é Ele que salva o pecador. Servir a Deus centrado em nós mesmos gera falsas expectativas. Isso aqui é como se confiasse em nós mesmos, no nosso braço forte, no nosso intelecto, né? Isso aqui gera falsa expectativa, que nos leva ao desame e à baixa autoestima. Portanto, se vamos ao Senhor sem exigir de nós aquilo que não podemos fazer, contando com o seu agir para cumprir propósitos divinos. Terceiro, consciente do limite, né? E fez Gideão dele um éfode, e todo Israel prostituiu-se ali, por ele foi por tropeço a Gideão a sua casa. Amém? E o limite no contexto espiritual é uma linha tênue entre a fidelidade e a tentação, que é um teste de caráter. Gideão resistiu à tentação de dominar
mas excedeu esse limite ao fazer um éfode, né, invadindo a prerrogativa do sacerdote que induziu o povo a pecar, né? Então Gideão fez um éfode, né? Um éfode era uma estola sacerdotal, era uma espécie de um manto, né, usado somente pelo sumo sacerdote, que era feito de linho fino. Ou seja, Gideão fez isso, né? Ele fez aqui ao todo o povo, diz: eu prostituiu-se após por ele ter tropeçado, Gideão e a sua casa, né? Ele fez um éfode ali, um éfode invadindo a prerrogativa, né, do sacerdote que induziu o povo a pecar. Assim, muitos crentes caem e derribam suas autoestima por não discernirem entre o que é lícito e o que convém. E isso é um perigo muito grande, porque a palavra de Deus vai nos dizendo em 1 Coríntios, capítulo de número 6, do verso de número 2, Paulo ele escreve e ele diz aos coríntios, irmãos, ele vai dizendo o seguinte na sua palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, né, me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vou repetir novamente esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Essa palavra aqui que Paulo escreveu aos Coríntios é uma palavra que realmente nós devemos ter atenção sobre isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, ademais, os desejos da carne e do espírito se opõem mutuamente, gerando um conflito interior. Essa luta só flui para uma vitória quando somos guiados pelo Espírito Santo e nos mantemos longe da tentação. Terceiro tópico: vença a baixa autoestima, ou vença a baixa estima. Amém? É para que nós vencemos a baixa estima. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o autor do livro A Arte da Guerra, o chinês Sun Tzu, vencer o inimigo pressupõe tanto o conhecimento de nós mesmos como o discernimento do inimigo. Contudo, na vida cristã, alcançar a vitória no campo das emoções pressupõe um conhecimento muito maior e imprescindível. Trata-se do conhecimento de Deus e da sua palavra, visto que a vitória dos cristãos flui das suas experiências com o Senhor e não da sabedoria humana. Ou seja, nós temos que ter a sabedoria de Deus. Se for confiar na sabedoria nossa, do homem, do entendimento humano, isso é um perigo também, que nós temos que ter muito cuidado com isso. Assim sendo, Deus nos capacita para vencer a baixa autoestima. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por meio da fé, adorou e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Gideão sabia que os medianitas eram intocáveis, então buscou desenvolver sua fé. Além disso, para fortalecer sua fé, Deus pediu que Gideão fosse ao acampamento medianita para fortalecer sua fé. Deus pediu que Gideão fosse, até lá, ao acampamento dos medianitas, simplesmente para fortalecer a fé de Gideão. Assim, em situações de incerteza, quando a vontade de Deus, podemos pedir sua confirmação, como fazia Davi. Porque Gideão fez isso também, a confirmação diante de Deus, Seguros da sua vontade, deixamos de nos limitar em que somos para nos apoiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quando Deus nos chama para uma obra, ao atendermos com convicção de que Ele nos enviou e está conosco, o medo e a baixa autoestima dão lugar à fé e a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Então, o medo e a baixa autoestima, eles têm que dar lugar à fé e à vitória em Cristo Jesus. Amém? E no tópico 2 aqui, por meio da obediência, que eu vejo
dos tópicos que nós até aqui estudamos, irmãos, eu vejo como o principal desta lição, aonde nós estamos tratando sobre a baixa estima, né? Que é a questão principal, que é a obediência, por meio da obediência no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E derruba, aqui vai dizer, no tópico 2, do 3, e por meio da obediência derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e edifica ao Senhor teu Deus um altar. Após o seu chamado, Gideão teve sua obediência provada, quando Deus ordenou que ele destruísse o altar de seu pai e depois edificasse um altar ao Senhor, e posteriormente que redisse o exército. A obediência é o cerne da nossa relação com Deus, mas o seu oposto leva ao fracasso espiritual e à frustração. Ou seja, que ao contrário da obediência, o oposto da obediência é a desobediência. E a desobediência, ela vai gerar fracasso espiritual e vai gerar frustrações em nossas vidas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na questão da desobediência e nos voltar, ou seja, para a obediência, que é o principal dessa lição aqui, que eu vejo nesse texto, nessa lição que nós estamos estudando, que é o principal delas, irmãos, que é a obediência. Porque através da obediência vai nos gerando outras situações gloriosas diante de Deus, irmãos. A obediência ela gera entrega, ela gera esperança, ela gera paciência, né? Gera milagre e acima de tudo, irmãos, gera vitória. Então a obediência em Deus, ela vai gerar situações agradáveis para o cristão. Amém? E o tópico 3, né, por meio de estratégias, né? Temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Nessa ocasião, Gideão executou as ordens de Deus durante a noite para evitar opositores. Que sabedoria linda, irmãos, que sabedoria maravilhosa, né? Essa iniciativa o ajudou a entender a estratégia militar e eficaz para vencer uma força de 135 mil soldados. A batalha começou perto da meia-noite, olha só o horário, perto da meia-noite, no momento de fragilidade da guarda. Amém? Foi uma estratégia que Deus deu para Gideão, né? A vitória de Gideão com 300 homens apenas. Que maravilhosa, que coisa linda foi isso, irmãos. E olha que Gideão começou uma batalha, começou ali uma situação com 32 mil homens. E no final o Senhor falou que Gideão seria 300, que ele teve que contar. 300 homens sobre os midianitas. Foi um milagre estratégico, né? Portanto, o Senhor nos dá estratégias milagrosas como a armadura de Deus para resistirmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Como é o caso da baixa autoestima. Ou seja, o Senhor vai nos dar estratégia, diariamente, irmão, para nós vencermos as dificuldades, né? As ciladas do diabo, né? Então é o Senhor, ele vai nos dando essas estratégias, né? Para que nós possamos, né? Resistir, porque a palavra de Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Então essas estratégias do Senhor, ele que nos dá, é ele que nos presenteia, é ele que nos proporciona. Amém? E aqui eu quero concluir em nome de Jesus Cristo essa lição, né? A conclusão dessa lição nesta manhã, irmão, ela vai nos dizendo assim: esta lição mostrou como cuidar da nossa saúde emocional, que é algo importante que nós devemos ter, né? Um cuidado especial com a nossa saúde emocional, irmãos, porque eu confesso para os irmãos, né? Tem muitos, né, que têm deixado ser levado, que não tem cuidado da sua saúde emocional, e nós temos que cuidar da nossa saúde emocional, né? Com estratégias espirituais, né? Aprendemos, né, através da lição dos tópicos que eu mencionei nesta manhã. Aqui nós aprendemos como exemplo de Gideão que Deus pode nos convocar para um serviço importante, mesmo quando nos sentimos pequenos e fracos. Porque ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vimos que a baixa autoestima de Gideão se dissipou quando ele creu
na presença e no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E passou a obedecer a sua palavra. Portanto, quando nos submetemos à vontade de Deus, acontecem milagres em cada área de nossa vida, e assim nos tornamos mais do que vencedores também no campo das emoções. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você, igreja do Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E aqui eu quero rapidamente trazer 3 situações de reflexões que estão na nossa lição. Como você avalia sua autoestima? Baixa ou alta? Responda para você mesmo. Como você tem lidado com a sua autoestima? Como você e eu temos lidado com a nossa autoestima? Você tem vencido pela fé? Né? Que Cristo Jesus vos abençoe mais nessa manhã. E aqui eu quero louvar a Deus por essa lição tão maravilhosa, tão importante mais uma vez, porque aqui nós aprendemos e estudamos nesta manhã essa lição, com esse tópico tão maravilhoso que é sobre lidar com a baixa autoestima. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cada dia mais diante da situação, do cenário e do momento que nós estamos passando. Que Deus abençoe a igreja do Senhor nesta manhã. E aqui eu quero mais uma vez louvar a Deus e agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade em nome de Jesus.